pessoal, então hoje eu trouxe aqui para vocês o caso da Malu, a discussão do caso da Malu, que foi postado lá no Instagram essa semana. A Malu, então, é uma paciente canina, aliás, apso, de 8 anos de idade, e ela estava com um histórico de hematoquesia. A tutora disse que acontecia de vez em quando essa hematoquesia, e um pouco de muco nas fezes também, e vômitos esporádicos. Esses vômitos, a tutora relatou que eles aconteciam com uma frequência menor, mas nos últimos tempos ele vinha aumentando a frequência, então foi isso que deixou ela preocupada. E como a Malu já estava recebendo um tratamento prescrito por outro veterinário e não havia melhora, ela resolveu trazer para uma segunda opinião. Não foi realizado nenhum tipo de exame complementar na Malu, ela só estava sendo tratada com antibióticos, probióticos, antieméticos, foi feito vermifugação também, vários tratamentos que não trouxeram nenhum tipo de resposta. De antibiótico, eu lembro que ela me falou que ela estava tomando enrofloxacina, que já tinha feito amoxicilina também, mas que não houve melhora. E aí, no exame físico, ela tinha um pouquinho de desconforto abdominal e a mucosa discretamente pálida, mas nada além disso. A tutora relatou que nos últimos tempos ela tinha perdido um pouco de peso também. Então, no primeiro momento, solicitei um hemograma, um perfil bioquímico e uma ultrassonografia abdominal. Então, aqui eu deixei, na verdade, deixei lá no post para vocês, né, o resultado dos exames de sangue. Então, aqui nós temos uma anemia nessa paciente, uma anemia moderada, né? É a principal alteração aqui no hemograma. No bioquímico tem um aumento da proteína sérica total, né, de albumina, de globulina também, mas nada muito específico. E no ultrassom é que tem a alteração mais considerável. Como vocês podem ver, existe um espessamento da parede gástrica, então está aqui a mensuração dessa parede gástrica, e também havia um espessamento de paredes intestinais, de alguns segmentos da parede intestinal. Aqui tem dois segmentos, né, fazendo uma comparação entre eles, um que está normal e o outro que está espessado. Então, existia aí um acometimento tanto do estômago quanto do intestino dessa paciente. Aí, perante esses exames, que foram os primeiros que foram realizados, eu pedi quais seriam as suspeitas de vocês. Então, muita gente já falou que ia começar a tratar, sem realmente fechar um diagnóstico, sugeriram alguns tratamentos, outros sugeriram alguns exames complementares para seguir, né, os passos aí desse diagnóstico. Num primeiro momento, as minhas principais suspeitas para vômito crônico assim foram ou neoplasia ou uma doença intestinal inflamatória, né, que existia um acometimento tanto intestinal quanto gástrico, né, então um processo gastrointestinal inflamatório crônico, ou ainda o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que coloniza o estômago e pode causar vômito. E depois, uma outra pessoa me falou sobre o Olulanus tricuspis, que também é um parasita do trato gastrointestinal, do estômago mais especificamente, que causa uma irritação gástrica e essa irritação pode provocar esses vômitos crônicos. Então, foi a principal lista de diagnósticos diferenciais. Perante isso, então, fui tentando descartar essas causas. Então, os próximos passos foram tratamento sintomático, antes de tudo, uma ranitidina, né, que é um inibidor de H2 para diminuir a secreção gástrica no estômago. A ondansetrona como antiemético, ela já recebia metoclopramida, resolvi mudar para ondansetrona. O sucralfato como protetor gástrico e a escopolamina porque ela tinha esse desconforto, essa dorzinha no abdômen, era bem discreto, mas eu acabei passando também. Aí foi realizado um exame coproparasitológico. Por que eu realizei esse exame? Porque às vezes não necessariamente um parasita seja a causa primária, mas se existe uma parasitose, uma verminose, ela pode acabar sendo uma comorbidade que piora os sinais gastrointestinais. Então isso é uma herança que eu trouxe do meu preceptor de residência. Ele sempre falava que em casos de acometimento gastrointestinal, o bom é a gente fazer o coproparasitológico e descartar parasitoses. Então, aqui eu pedi flutuação, sedimentação e o teste de Faust para pesquisar giardia também, né? Mas deu tudo negativo.
Aquele parasita gástrico que eu falei para vocês, o Olulanus tricuspis, ele é um parasita mais comum em gatos. Mas como existe a possibilidade dele acometer cães também, foi feita a pesquisa desse parasita no vômito, né? Então, coletado uma amostra de vômito e pesquisado o parasita, mas também deu negativo. Acabei realizando também um exame de trânsito intestinal, então um exame de radiografia contrastada, né, para avaliar o trânsito intestinal, para ver se não existia nenhum tipo de estenose que pudesse estar provocando esses vômitos, mas o tempo de trânsito não teve nenhuma alteração, né, ele passou ali certinho, num tempo adequado, então também descartou alterações da morfologia ali do trato gastrointestinal. Por fim, então, como esses exames não descartaram outras causas, mas não chegaram a um diagnóstico definitivo, nós optamos pela biópsia. Aqui está escrito biópsia intestinal, mas é biópsia gástrica, gastrointestinal, né, na verdade. E ela foi feita de forma cirúrgica. Por quê? Primeiro porque não existia um veterinário que fizesse a endoscopia no local, né? Nem no local e nem na região. Porque se estivesse na região, a gente teria encaminhado, obviamente. Mas não tinha. E segundo, por quê? Porque a endoscopia, nesses casos onde existe uma alteração grave da parede e um espessamento grave da parede, ela pode coletar um material muito superficial. E esse material acaba não avaliando toda a parede gástrica, né? Então ele não mostra, ele não contempla todas as camadas do estômago e acaba resultando às vezes em um resultado falso, né? Não demonstra aquilo que realmente está acontecendo. Por isso que a biópsia cirúrgica é mais indicada nesses casos, que aí você consegue coletar um fragmento, aqui está o fragmento que foi coletado, né? Nessa biópsia. É um fragmento considerável que contempla todas as camadas do trato gastrointestinal e foi encaminhado então para a histopatologia. Qual o objetivo dessa biópsia? Lembrem que todo exame que a gente solicita tem que ter uma pergunta para responder, né? Tem que ter um objetivo. Expliquei aqui porque que eu pedi os outros. Esse aqui eu pedi para pesquisar alterações compatíveis com doença intestinal inflamatória ou doença neoplásica, ou ainda o Helicobacter pylori, que também pode aparecer no exame de histopatologia. Então, o resultado do histopatológico foi uma hipertrofia difusa acentuada das camadas musculares, com áreas multifocais de necrose, infiltrado acentuado de macrófagos e alguns neutrófilos, e proliferação de fibroblastos e vasos, resultando em um diagnóstico de gastrite mural granulomatosa. O que é isso? Isso aqui é uma alteração gastrointestinal inflamatória crônica. Então, essa é só a classificação histológica dela, né? Mas a gente pode classificar ela como um tipo de doença intestinal inflamatória. E a doença intestinal inflamatória é aquela doença que pode ter qualquer causa, desde causas parasitárias, infecciosas, alimentares, até mesmo imunomediadas, ou ela pode ser idiopática, que é o que ela é na maioria dos casos, né? Quando a gente não descobre a causa. Então, nessa situação da Malu, a gente pesquisou todas as outras causas possíveis e descartou elas. Então, o diagnóstico fechou como uma gastrite mural granulomatosa idiopática, tá? Então, aqui só explicando o que ela é, né? Já falei, mas é um processo inflamatório crônico, nesse caso idiopático, e tinha alterações intestinais também. Então, ela está associada com uma doença intestinal inflamatória, um quadro gastrointestinal inflamatório crônico. Ok, e perante isso, como é que a gente faz o tratamento? Então, a primeira coisa nos casos de doença intestinal inflamatória é trocar a alimentação desse paciente por uma alimentação que seja de mais fácil digestão, que facilite o trânsito gastrointestinal para diminuir os vômitos, né? Então, nesse caso, foi utilizado uma ração de prescrição, né? A ração específica para trato gastrointestinal, e existem de inúmeras marcas, né? E também a literatura sugere o uso de
corticosteroides em doses altas, em doses imunossupressoras. Então, foi feita a prednisona, 2 mg por quilo, uma vez ao dia. Tem literaturas que prescrevem até, né, sugerem, né, para fazer 2 vezes ao dia. Aqui foi feito uma vez ao dia. E o protocolo de sugestão é que se utilize por 21 dias e depois se reduz essa dose. Então, a gente usou essa dose por 21 dias e a Malu respondeu super bem. Ela melhorou muito com essa dose de corticoide. Depois de 21 dias, a gente reduziu para 1 mg por quilo, uma vez ao dia também. E posteriormente foi feita a redução da dose até deixar uma dose menor. O uso de corticoide crônico e nessa dose alta tem gerado muitas dúvidas aqui na lista, né? Muita gente já perguntou em alguns outros casos onde foi usado o corticoide, como que a gente usa por tanto tempo e os efeitos colaterais, né? Ficaram bastante surpresos e assustados. Então, gente, é óbvio que os glicocorticoides têm efeitos colaterais, sim, né? E muitos, não são poucos. Só que a gente tem que pesar quais são os benefícios e os malefícios, né? Em que momento que ele tem indicação que ele vai ser benéfico e até que ponto também, né? Então, nesse caso, como uma paciente que vinha com sinais clínicos que estavam piorando, se agravando, declinando o quadro geral dela, o corticoide nessa dose alta ia ser benéfico para ela nesse momento. Se no decorrer do tratamento, em algum momento, ela viesse a ter efeitos colaterais graves pelo uso do corticoide, é óbvio que ele deveria ser reduzido, né, feito o desmame e passado talvez para um outro imunossupressor, como a ciclosporina, a azatioprina, o clorambucil, existem N outros, né, a gente tem outras opções. Mas o corticoide é uma opção barata e que a gente pode utilizar no momento, iniciando, né, esse tratamento e, claro, sempre pesando isso, avaliando os efeitos colaterais para que ele seja utilizado de forma segura, tá? Então, não se assustem. Claro que ele tem efeitos colaterais, mas ele também não é só vilão, né? Tanto que existem inúmeras doenças que são tratadas e muito bem tratadas com o corticoide. E nesse caso, a resposta foi ótima. Dentro de 2 meses, a Malu teve remissão completa dos sinais clínicos e na ultrassonografia que ela fez 2 meses depois do tratamento, a parede gástrica já estava num tamanho normal. Vou até mostrar uma foto aqui para vocês, do antes e depois. Então, aqui a gente tem a parede gástrica antes, que eu já tinha mostrado para vocês, antes do tratamento, com a mensuração aqui de 1,48 centímetros, né? E depois, olha aqui como mudou, 0,48 centímetros, ou seja, reduziu 1 centímetro de parede gástrica, que é muita coisa, né, para um animal do tamanho dela. Então, o tratamento foi muito efetivo, sim. Claro que não só o corticoide, mas a dieta também associada, né, ajudou bastante. E então, foi um caso que teve um bom desfecho e a paciente melhorou muito depois disso. Amanhã eu vou deixar aqui para vocês, vou trazer para vocês um caso clínico semelhante, com o mesmo diagnóstico, mas teve um desfecho um pouco diferente, para que vocês avaliem, né, a conduta desse caso. É um artigo, não é um caso meu, tá? Um artigo científico de um relato de caso. Então, para que vocês avaliem aquele caso e este caso aqui e criem um senso crítico, né? Que é legal a gente comparar diversas condutas diagnósticas, terapêuticas, quando a gente está aprendendo e tentando se aperfeiçoar. E eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Espero que deixem os seus comentários aqui também, sugestões. Caso vocês não concordem, que deixem também educadamente aqui, né? Óbvio, o que vocês acham, o que vocês fariam diferente, né? É bem legal a gente trocar esse tipo de experiência. A gente traz essas informações aqui para auxiliar, para ensinar, mas a gente também aprende muito com isso, né? Então é muito sadio e muito bom ter esse tipo de conduta e esse tipo de troca. Isso é muito importante para a gente melhorar a nossa qualidade como clínicos e fornecer sempre o melhor para os nossos pacientes. Então, muito obrigada!